Sejam muito bem-vindos. A decisão sobre a tabela de frete foi adiada para a próxima semana. Discussões sobre o tema reuniram setores da produção agrícola, industrial, caminhoneiros e governo federal no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos até Brasília, onde o André Anelli tem todos os detalhes. O tema continua sem solução. André, boa tarde. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Desde que o Supremo Tribunal Federal suspendeu as ações judiciais nas instâncias inferiores que questionavam o tabelamento do frete, ontem foi a primeira reunião, portanto, do Supremo Tribunal Federal com as partes envolvidas nas negociações. Caminhoneiros, agronegócio, indústria e também o governo federal, representado pelo Ministério dos Transportes, pela Advocacia Geral da União e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agora, respondendo a sua pergunta, Kellen e telespectadores, houve avanço nessa negociação de ontem? Em parte, sim, pelo menos só por conta do fato do estabelecimento de um diálogo entre as partes. Ainda não há solução sobre um tabelamento justo do frete para ambas as partes. Porém, daqui a uma semana, o relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam o tabelamento do frete, o ministro Luiz Fux, disse que daqui a uma semana, portanto, todas as partes vão apresentar propostas de tabelamento. No caso da CNA e da CNI, que são contrárias ao tabelamento, elas vão apresentar apenas uma tabela de referência para o setor. Esse, portanto, foi o principal avanço dessa reunião ontem, que, repito, terminou com o não estabelecimento de uma tabela para o setor. Agora, como houve esse entendimento, como houve essa negociação de daqui a uma semana cada setor apresentar uma proposta, a gente vai conferir agora na reportagem com versão inédita para o Mercado e Companhia. O ministro do STF, Luiz Fux, colocou frente a frente pela primeira vez representantes dos caminhoneiros, do agronegócio, da indústria e do Executivo Federal. Mas o único avanço entre as partes foi o compromisso de cada setor apresentar uma proposta de tabelamento, ou pelo menos referência de preço para o transporte rodoviário de cargas. Todos entenderam que o Brasil não pode mais passar pelos momentos que passou. Então cada um vai dar uma cota de colaboração para o país e entenderam de se reunir em uma semana para encontrar um preço intermediário e apresentar esse preço intermediário em juízo. Mas os caminhoneiros já disseram que não querem abrir mão do preço mínimo. A gente vai buscar o piso mínimo, que a gente está batendo já há um bom tempo nisso, né? Categoria mínima. Mas existe a possibilidade de acordo sem o piso mínimo? Não. Sem o piso mínimo não, só com a referência também, só com o piso mínimo que a gente vai ter acordo. As confederações da indústria e da agricultura e pecuária disseram que não concordam com o preço mínimo do frete, porque defendem a livre concorrência do mercado. A gente discorda de qualquer tipo de tabelamento obrigatório e vinculativo. A gente concorda com um tabelamento referencial, de custo. Ou seja, desde que a gente traga uma tabela referencial, a gente concordaria. As divergências entre as partes mostram que dificilmente vai haver um acordo. Após a apresentação das propostas na semana que vem, a CNA deve pressionar o Judiciário para que sejam apreciadas as ações diretas de inconstitucionalidade da medida provisória que institui o tabelamento. Não havendo consenso, nós vamos aí pedir para o ministro realmente apreciar, eliminar, porque o impacto de R$500 bilhão por dia não é qualquer coisa. Se não chegarem a um consenso sobre esse preço intermediário, nós, no dia 27 de agosto, vamos realizar uma audiência pública com técnicos da área para poder municiar o Supremo para definitivamente julgar a causa. O tabelamento para fretes começou com a greve dos caminhoneiros no mês passado. A categoria pediu ao governo que fosse criado um mecanismo para garantia de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas. O governo se comprometeu a atender a reivindicação no desespero de pôr fim à greve. Mas, nesta quarta-feira, o Palácio do Planalto divulgou este vídeo, que critica o tabelamento de preços de produtos. Tentaram fazer esse tipo de tabelamento de preço no passado, e a gente viu que não dá certo. Esse tipo de política pode ter péssimas consequências. Pode gerar crises e recessões capazes de trazer de volta a hiperinflação. E olha que a gente já viu isso. Os caminhoneiros dizem que acreditam no compromisso firmado pelo governo. O governo, eu acho que ele tem que manter a palavra dele, né, para a categoria em si, porque ele garantiu que ia
ajudar nessa questão do piso mínimo e a categoria está esperando isso. Se não tiver o piso mínimo, com certeza a categoria deve deliberar alguma coisa, né? Eu não posso afirmar que eu só estou sendo porta-voz da categoria, mas não estou afirmando que nós vamos parar, mas a categoria com certeza pode deliberar sim. Ontem, por telefone, nós conversamos com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, que disse o seguinte: a assessoria garantiu a veracidade e também a autenticidade desse vídeo que a gente mostrou ontem. Esse vídeo foi postado no Twitter oficial do Palácio do Planalto. Eles garantiram a veracidade, Kellen, porém, o Palácio do Planalto disse que esse vídeo não se refere aos tabelamentos, se refere apenas a um suposto tabelamento de preços das commodities. Agora, fica a questão, o governo posta esse vídeo numa rede social oficial do governo, portanto, deles mesmos, bem no dia da negociação do tabelamento dos fretes. Antes de encerrar, Kellen, telespectador, o nosso repórter cinematográfico Júnior Rocha, ele mora nas proximidades da BR-040 e ontem à noite ele relatou um princípio de paralisação dos caminhoneiros que acabou sendo contido pela Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, já é um indício de que os caminhoneiros estão insatisfeitos com a política do governo em tentar voltar atrás em relação ao tabelamento. E o governo fica entre a cruz e a espada. De um lado, os caminhoneiros, que pedem o tabelamento do frete. E do outro lado, o setor produtivo, tanto o agronegócio como a indústria, que pedem que o tabelamento dos fretes não seja feito sob pena aí de prejudicar todo o setor produtivo. O governo só resta a ele, portanto, esperar que o judiciário decida sobre a constitucionalidade ou não da tabela de fretes. Kellen. Estabilidade já está criada, os efeitos práticos de todo esse prejuízo são reportados por várias instituições e o fato é que já são vários dias sem uma definição clara que atende nem aos interesses dos transportadores caminhoneiros, nem o interesse dos produtores. Para encerrar, André, já tem uma data marcada para essa nova reunião? Kellen, provavelmente essa nova reunião em que cada uma das partes vai apresentar uma proposta de tabelamento ou de preço mínimo do frete ou mesmo de referência, essa reunião provavelmente vai ficar para o dia 27 de junho, ou seja, daqui a uma semana. Isso é, na quarta-feira, uma semana após essa reunião realizada ontem no Supremo Tribunal Federal. Mas como a gente relatou aí na reportagem, por conta dessas divergências entre o setor do agronegócio e da indústria e entre os caminhoneiros, dificilmente vai haver uma conclusão ou vai haver um entendimento entre as partes. Muito obrigada, André, e parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito em Brasília, reportando para todos nós o que acontece na capital do país sobre esse tema tão caro para todos os brasileiros.